A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Salmos 24, que é intitulado assim: Quem é o Rei da Glória? Davi vai nos explicar quem é esse Rei da Glória, né? Você vê que há 1000 anos antes de Jesus Cristo, Davi já sabia quem era o Rei da Glória. Estes salmos Davi provavelmente escreveu quando a Arca do Senhor foi levada a Jerusalém. Então, quando ele trouxe a Arca para Jerusalém, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 15, diz assim: Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a Arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Davi trouxe a Arca do Senhor da casa de Obed-edom e levou à cidade de Davi, que era a parte mais antiga da cidade de Jerusalém. Nesses salmos, nos ensina que Deus é o dono de tudo, onde Ele é o Criador e o dono de todas as coisas. E nós somos apenas administradores de tudo que Ele nos fez, do que Ele fez e nos confiou. Então veja bem, nós como administradores estamos muito fracos, muito ruins, porque estamos desgastando a humanidade, não só os que estão lá fora no mundão, mas geralmente os cristãos, Os cristãos hoje, eles não estão mais falando sobre Deus, Não estão mais falando sobre Deus, mas estamos falando de si mesmo. Estamos se exaltando a Ele mesmo, Como diz Davi aqui, aqui nesses salmos o foco não era o rei Davi, e sim em outro rei, O Rei da Glória, que chegou em Jerusalém, era o próprio Senhor. Então veja que Davi não estava se elogiando ele, mas hoje muitos cristãos aí, estão pondo a glória em cima dele, falando que é eles que sabem tudo, que sabem fazer tudo, que podem fazer mudar o mundo, Vão mudar o mundo cada vez para pior. Porque se nós não confiarmos em Deus como Davi confiava, Davi já tinha perdido a batalha há muito tempo e nem estava escrito no livro da Bíblia. Mas vamos ao esboço dos Salmos 24. O primeiro, do Senhor é a terra, dos Salmos 24, do 1 ao 2. O segundo, o monte do Senhor, dos Salmos 24, do 3 ao 6. O terceiro, quem é o Rei da Glória? Salmos 24, do 7 ao 10. Vamos falar o primeiro, do Senhor é a terra. Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Então, aqui ele fala que é o mundo e tudo aqueles que neles habitam. No 2, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Davi aqui exalta, em tom de adoração, o Senhor do universo. Então ele está dizendo que Deus é o Senhor do universo, não só da nossa terra, mas de tudo que Ele fez. Davi reflete a compreensão da soberania de Deus, onde Ele não é entre outros deuses, mas o único Deus que reina sobre o mundo inteiro. Então ele não é um dos deuses, Ele é o único Deus, Davi exclama. Uma vez que o homem reconhece a existência do seu Criador, ele deve buscar o conhecimento de Deus e da sua vontade. Então, onde que está esse conhecimento de Deus? Está na Bíblia, E a vontade de Deus está na Bíblia. Então, nós temos que buscar, porque Deus já deixou tudo prontinho para nós. Paulo afirma lá no livro de 1 Coríntios, a soberania divina. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, diz assim: Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Deuteronômio 10, 14 diz assim: Eis que os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então veja bem que tanto Moisés como Paulo indicam que tudo que foi criado é do Senhor. Depois você dá uma lidinha lá em Gênesis capítulo 1 em diante, para você ter uma noção do que nós estamos falando. A segunda parte, o monte do Senhor, Salmos 24, 3. Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Então veja aqui que Davi faz uma pergunta: quem que vai subir no monte do Senhor? Quem que vai chegar lá?
Essa mesma pergunta é feita no Salmos 15, no versículo 1, e também em Isaías 33, no versículo 14 e 17. Tá? Esta pergunta diz que, embora cada pessoa seja uma parte da criação, né, de Deus, apenas certas pessoas podem chegar na sua presença, ir para a glória, né? Então, não é todos que vão para a glória. Então, temos que buscar e conquistar a nossa salvação, né? Mas no versículo seguinte, Davi relata quais serão as pessoas que poderão chegar no Monte Santo. Então, o segredo, qual é o segredo que Davi mostra aqui no Salmos 24? 4 diz assim: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entregue a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. No 5, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus na sua salvação. Veja bem o que Davi fala. Só lá, Deus quer mãos limpas, não envolvidas em práticas pecaminosas, mas a espiritualidade que ele deseja vai muito além dos atos visíveis. Então Deus quer muito além dos atos visíveis, aquilo que nós vemos, né? O que é visível, mas tem que ser no espiritual, principalmente no espiritual, porque quando nós vamos para a glória, nós vamos estar num corpo glorificado, como Jesus, quando ressuscitou ali no terceiro dia, né? Foi no corpo glorificado. Então esse é o que Deus deu, né, para nós. E Davi já sabia disso. Davi sabia, porque nós já vemos que Davi era um profeta messiânico, né? Deus, né, ele não quer apenas as mãos, mas um coração puro e uma alma honesta. Nesses versículos, lembra os princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha, onde ele ensina a importância de controlar os pensamentos e as atitudes, e não somente os atos, né? Temos que controlar tudo, a nossa mente em tudo, até no que nós pensamos, né? Então veja bem que nós estamos, é muito difícil ir para a glória, né? É uma condição meio difícil, né? Porque nós temos que deixar tudo o pecado de trás. No Salmo, no versículo 5, né, os benefícios para aqueles que respeitam os princípios morais e éticos revelados por Deus. É grande, pois ele obtém favor do Senhor, né? Então veja bem que os benefícios é grande. E neles tem o quê? Porque eles obtêm favor do Senhor. Né? O domínio de Deus é universal e ele oferece sua comunhão para todos que são tementes a ele. Então, Deus conhece a sua comunhão, quer dizer, Deus vai mandar, né, Jesus autorizar, né, ou ele vai autorizar Jesus aí vir buscar a igreja. Não se sabe quando, né? Mas eu já falei em outros vídeos mais ou menos o que tem que acontecer, né? Para que Jesus possa vir buscar primeiro o arrebatamento e depois do juízo final aqueles que estão escritos no livro da vida. Já no versículo 4 diz assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Refere-se àqueles que buscam com diligência e recebem o dom gratuito oferecido por Deus. Então veja bem que, né, o dom é gratuito, como fala em Efésios, né, do capítulo 2, do versículo 1 e 10, mas vamos falar sobre depois você dá uma lidinha, né, mas vamos falar sobre o 2, 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então veja bem que, né, nós temos que buscar, né, as coisas divinas, né? Nós vamos ser salvos, né, por meio da fé, e isso não vem de nós, é de Deus, né? Mas não devemos nos gloriar pelas obras, porque quando chegar lá, né, não vai ser só as obras que vai nos salvar, vai ser a nossa fé, né? A obra vai cooperar com a nossa fé, mas não é pela obra, mas sim pela fé, né, de buscarmos o reino de Deus. A terceira parte, quem é o Rei da Glória? Agora sim Davi vai
dizer quem é o Rei da Glória. Você vê que Davi, ele tinha plena consciência do que ele estava falando, né? Ele era um profeta, além de rei, ele era profeta. No Salmos 24, 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos e as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. No 8, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, ou o Senhor dos exércitos, né? Repetindo aqui no Salmos, no versículo 9, ele repete, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. No 10, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória, aqui mencionado, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é aquele que pode entrar no lugar santo, onde, né, onde à medida que ele se aproxima, as portas se levantam para honrar sua entrada. Somente com a vinda de Jesus, Davi faz esse poema, esclarecendo que com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, essa porta, né, foi aberta para ele. Então veja bem, essa porta, Davi estava falando da entrada de Jesus Cristo, uma entrada triunfal lá no reino de Deus, né? Então ele estava falando quando Jesus foi morto, né, sepultado e ressuscitou no terceiro dia, quando ele subiu aos céus, depois de 40 dias, né, quando ele subiu aos céus, a Bíblia fala, né, que ele foi depois de 40 dias, ele subiu aos céus, as portas começaram a se abrir para ele, porque ele que é digno de entrar primeiramente nos céus, né? Porque ele é o Filho de Deus. Depois está lá, dá uma olhadinha lá em Mateus 21, do 1 ao 10, e também lá no livro de João, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, para você ter uma menção melhor, né? Mas vamos encerrar por aqui com 2 versículos, né? João 14, 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No 7, se vós me conheces a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tens visto. Então veja bem, quando nós aceitamos Jesus, nós já conhecemos o Pai, porque conhecemos o Pai através do Filho, né? E é isso que Jesus quer. Nós temos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Os outros caminhos não levam a lugar nenhum. O único que leva a Deus é Jesus Cristo. Então Davi conhecia esse Rei da Glória, que era o próprio Jesus Cristo, que ele estava ali profetizando que quando ele entraria lá nos céus, as portas iriam se abrir para ele poder entrar, para depois poder preparar um lugar para nós podermos ir na morada com ele. Que Deus abençoe a todos. Esse é um versículo, né, um capítulo, né, ou um livro, né, de Salmos especial para Davi, que Davi fez, dizendo sobre Jesus Cristo. E nós temos que entender que Ele é o único que pode levar nós para a glória. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de deixar seu likezinho aí se você gostou. Não esqueçam de compartilhar vocês com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se. Mas também, se quiser ver os vídeos completos, veja no playlist do meu canal, que você vai ver, né, as séries completas com todos os versículos, com todas as postagens que eu já fiz. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.